Uma boa noite a todos, que a graça e a paz de Cristo seja com cada um de vocês. Se você veio a este lugar, é porque você deseja ouvir a voz do Senhor. Você deseja ter o conhecimento da palavra de Deus. E eu gostaria que ao sair desta igreja, eu gostaria que o conhecimento que você vai ter nesta noite não ficasse apenas com você, mas eu gostaria que você compartilhasse com outras pessoas. Porque pessoas precisam ouvir a mensagem que Deus deu a esta igreja. Irmãos, neste exato momento, eu quero trabalhar com vocês esse tema, o retorno de Jesus. Majestade no trono ou conquista no cavalo? A guerra final. Por que eu quero trabalhar esse tema com vocês? Quando o irmão Luciano me convidou para hoje pregar a palavra do Senhor, ele me passou um tema que era acerca da volta de Cristo. E esse tema, eu deveria abordar ali os sinais da volta de Jesus, os sinais que apontam para a sua vinda, o sinal que aponta para a consumação dos séculos, mas refletindo um pouco, eu sei muito bem que vocês conhecem esse tema. Eu sei muito bem que vocês sabem os sinais que apontam para a vinda de Cristo e um sinal que aponta para a consumação do século. Então eu pedi a autorização do irmão Luciano para trabalhar sobre a volta de Jesus, mas tentar sanar uma dúvida que talvez alguém que faça parte dessa igreja tenha. Jesus virá assentado sobre o trono ou ele virá montado num cavalo? E o nosso foco é trabalharmos um texto essencial. Então abra sua Bíblia, por favor, Apocalipse capítulo 19. Você veio para aprender, então abra sua Bíblia e após a leitura permaneça com a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler primeiramente o versículo 11, depois os versos 14 e 15 e por último o versículo 19. Enquanto você abre a sua Bíblia, aproveite para abrir o seu coração. Todos encontraram? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Assim diz a palavra de Yahvé, o Senhor. Vi o céu aberto. Capítulo 19, versículo 11 de Apocalipse. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Agora pule para os versos 14 e 15. Os exércitos do céu seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Agora, o versículo 19. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Amém? No antigo inário da Igreja Adventista, há um hino especial. É o hino de número 152, Vencendo Vem Jesus. E é interessante é que este hino, ele, na sua estrofe, onde diz glória, glória, aleluia, traz uma imagem interessante. Quando vai dizer que Cristo vem, e ele vem para vencer, eles apresentam uma imagem de Jesus vindo nas nuvens, montado sobre um cavalo branco.
E eu me lembro que quando eu era muito pequeno, e aí os regentes estavam cantando esse hino, eu me lembro que do meu lado tinha uma irmã, e essa irmã, quando ela viu essa cena aqui, ela olhou para outra irmã e disse o seguinte: peraí, pelo que eu me lembro, Jesus não irá voltar a este mundo montado em um cavalo. Por que este questionamento surge? Por conta de algumas passagens bíblicas. Eu fiz questão de colocar aqui para vocês. Algumas passagens bíblicas que apontam para o retorno de Jesus, como Mateus capítulo 24, versículo 27, os versos 30 a 31, no mesmo livro, mas no capítulo 25 a 31, até o livro do Apocalipse. Esses textos tratam acerca da vinda de Cristo. Mas se você fizer uma breve análise, você vai perceber que nenhum desses textos fala acerca de uma vinda de Jesus, Jesus montado sobre um cavalo. E eu quero chamar a sua atenção para o texto de Mateus, capítulo 26. Abra sua Bíblia, vá para o Evangelho de Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler os versos 62 a 64. Qual é o contexto dessa passagem? Cristo está diante do Sinédrio. Cristo havia sido traído por um amigo, por um apóstolo, chamado Judas Iscariotes. Jesus, ele é acorrentado, ele é levado para ser julgado por Anás. Depois, ele é julgado por Caifás. E enquanto Caifás está julgando a Jesus, e ele percebe que Jesus, diante dos seus inimigos, ele não pronuncia nenhuma palavra, Caifás, ele vai questionar Jesus. E depois desse questionamento, Jesus faz uma promessa aos seus inimigos. Mateus capítulo 26, versículo 62 ao 64 nos diz: E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu exijo que nos diga, tendo Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: É o Senhor mesmo quem está dizendo isso. Mas eu lhes digo que, aí vem a promessa, uma profecia: desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Jesus não diz para Caifás: Você me verá montado sobre um cavalo. Jesus diz: Olha, vocês podem me condenar, vocês podem me matar, mas eu digo algo a vocês: chegará um dia em que vocês verão os céus se abrirem e o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso. E ele virá nas nuvens do céu. Então você percebe que esta profecia que Jesus faz não envolve o cavalo branco, mas sim que ele virá sobre as nuvens, assentado à destra do Deus Todo-Poderoso. Quando você sai da Escritura e vai para o espírito de profecia, no livro O Grande Conflito, no capítulo 40, Ellen White relata acerca da vinda de Jesus. Então ela vai dizer o seguinte: surge logo no Oriente uma pequena nuvem negra, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador e que, à distância, parece estar envolta em trevas.
O povo de Deus sabe ser esse sinal do Filho do Homem. Em solene silêncio, fitam-na enquanto se aproxima da terra mais e mais brilhante e gloriosa. Então ela está retratando acerca da vinda de Jesus. Então uma nuvem se aproxima da terra, mais e mais brilhante e gloriosa, até se tornar grande nuvem branca, mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor e encimada pelo arco-íris do concerto. Jesus, na nuvem, avança como poderoso vencedor, com antífonas de melodia celestial. Os santos anjos, em vasta e inumerável multidão, acompanham-no em seu avanço. O firmamento parece repleto de formas radiantes, milhares de milhares, milhões de milhões. Nenhuma pena humana pode descrever essa cena. Mente alguma mortal é apta para conceber seu esplendor. Aproximando-se ainda mais a nuvem viva, todos os olhos contemplam o príncipe da vida. Nenhuma coroa de espinhos agora desfigura a sagrada cabeça, mas um diadema de glória repousa sobre a santa fronte. O semblante divino irradia o fulgor deslumbrante do sol meridiano. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu faço uma pergunta. Enquanto nós líamos esse texto, ela traz a cena do cavalo branco, sim ou não? Ela traz a cena do cavalo branco, sim ou não? Ela diz que Cristo vem em uma nuvem, rodeada de anjos, e esta nuvem está recheada de glória. E como eu disse para vocês, todos esses textos aqui trazem essa ideia. Mas o que me chama a atenção é que só Apocalipse 19 é que traz essa figura do cavalo branco. E agora? Será que isto é uma contradição? Será que João se contradisse? Será que a Bíblia cometeu um equívoco? Meus queridos, por que eu estou trazendo todos esses questionamentos? Porque precisamos, irmãos, como igreja adventista, como povo remanescente, precisamos ter uma compreensão acerca das profecias, principalmente do livro do Apocalipse. Vejamos alguns textos do Espírito de Profecia. A verdade e a glória de Deus são inseparáveis. É-nos impossível, com a Bíblia ao nosso alcance, honrar a Deus com opiniões errôneas. Então, se você quer honrar a Deus, você precisa ser um estudioso da palavra. Caso contrário, você é uma vergonha para o reino dos céus. Se você não sabe defender a sua fé, e se você não sabe provar na Escritura as profecias, você é uma vergonha para o reino dos céus. Você não está honrando a Deus, você está desonrando. E se você tem, mesmo com a Bíblia em mãos, opiniões errôneas, você não está debaixo do agrado de Deus. É por isso que nós precisamos, a cada dia, buscar a verdade que vem da onde? De Deus. Quando nós, como povo, compreendermos o que este livro, ela está falando de qual livro? O livro do Apocalipse. Quando nós, como povo, compreendermos o que o Apocalipse significa para nós, vê-se há entre nós o que, irmãos? O que vai se ver no povo de Deus? Reavivamento. Eu faço um alerta para o povo do Senhor. Não desprezem as profecias e nem as oportunidades que esta igreja oferece para você estudar. Sabe por que, meus irmãos, ainda não recebemos o reavivamento prometido?
Sabe por quê? No meio adventista há tanto pecado escondido, há tanto escândalo, há tanta mornidão. Sabe por quê? Porque nós temos desprezado o estudo das profecias. Nós temos desprezado estudos que falam acerca do tempo em que nós estamos vivendo. É por isso que os anciãos dessa igreja dedicaram os domingos para estudar o livro do Apocalipse. Mas a pergunta fica: será que os membros desta igreja estão valorizando? Fica para a nossa reflexão. Não compreendemos plenamente as lições que ele ensina. Não obstante, a ordem que nos é dada é de examiná-lo e estudá-lo. Deus nos ordena não apenas ler a palavra, não apenas ler o livro do Apocalipse, mas estudar o livro do Apocalipse e examiná-lo. É imperativo não pensar, temos toda a verdade e compreendemos as colunas da nossa fé e podemos descansar neste conhecimento. A verdade é progressiva e precisamos andar em luz crescente, ou seja, não se conforme com o conhecimento que você tem. Estude, estude, estude mais e mais para que você venha alcançar a verdade, porque a verdade ela é progressiva e nós precisamos andar como? Em luz crescente. Sempre que o povo de Deus estiver crescendo em graça, obterá constantemente compreensão mais clara de sua palavra. Falando da nossa geração, ela diz: as pessoas ficam satisfeitas com a luz já recebida da palavra de Deus e desistem de qualquer posterior estudo das Escrituras. Tornam-se conservadoras e procuram evitar novo exame. É por isso que muitas vezes não crescemos no conhecimento. Por quê? Porque muitas vezes nós estudamos e achamos que aquilo ali e nos fechamos para uma verdade eterna. Cuidado! Nós, como remanescentes, somos chamados a estudar mais e mais toda a Bíblia, mas principalmente o livro do Apocalipse. Como eu disse a vocês, nosso objetivo é tentar descobrir o que Apocalipse 19 significa. Apocalipse capítulo 19 trata acerca da parousia ou acerca do Armagedon. Bom, o que significa parousia? Parousia é um termo utilizado dentro do contexto teológico para se referir à segunda vinda de Jesus. Então, quando você ouvir algum teólogo dizer: olha, hoje nós vamos falar acerca da parousia, ele vai falar de qual assunto, irmãos? Segunda vinda de quem? Segunda vinda de Jesus. E o que significa o termo Armagedon? Armagedon, na Bíblia, significa batalha, uma guerra. E nós vamos ver se Apocalipse 19 significa parousia ou Armagedon. Mas eu já digo para vocês que popularmente, Apocalipse 19, popularmente, ele é visto como parousia. Muitos estudiosos, ao lerem o livro do Apocalipse, chegam à seguinte conclusão, quando leem Apocalipse capítulo 19, chegam à seguinte conclusão, que este capítulo está tratando acerca da parousia. E alguns estudiosos dizem o seguinte: o primeiro é Larendelli. Larendelli, comentando sobre Apocalipse 19, ele vai nos fornecer a seguinte ideia de que Apocalipse 19 trata acerca da parousia. E ele diz: como comandante das legiões angelicais, Cristo descerá pelo Oriente, a fim de travar guerra contra os reis da terra e seus exércitos reunidos. Os reis do Oriente aparecem assim, em oposição aos reis da terra. Um contraste cósmico entre o céu e a terra na parousia. Então, na visão de Larendelli, Apocalipse 19 trata acerca da segunda vinda de Cristo. Stefanovic, ele vai dizer:
João vê a besta e os reis da terra e seus exércitos congregados para guerrear contra Cristo, vindo do céu como Rei dos reis e Senhor dos senhores, acompanhado por seu exército. Então, de acordo com esses dois estudiosos, Apocalipse 19, especificamente dos textos que nós lemos no início, tratam acerca da segunda vinda de Cristo. Mas será que, na história da igreja, ali os primeiros cristãos, aqueles que tiveram contato com os apóstolos, será que eles entendiam Apocalipse capítulo 19 como parousia? David Aune, ele comenta: em nenhum outro cenário escatológico cristão primitivo que inclui parousia, Jesus é retratado como montado em um cavalo branco. Este homem David, ele vai dizer que durante a história da igreja, principalmente ali os cristãos ali do primeiro, segundo, terceiro século, não havia um entendimento que na segunda vinda de Cristo, Cristo iria aparecer montado em um cavalo branco. E agora, como compreender Apocalipse 19? Vamos estudar com calma. Quando você analisa o capítulo 19, o versículo 11 e o versículo 14, no versículo 11 de Apocalipse 19, a Bíblia nos apresenta Jesus montado em um cavalo branco. No versículo 14 diz que Jesus, ele vem montado em um cavalo branco, mas ele não vem sozinho, ele vem acompanhado pelos exércitos do céu. E este exército também está montado em um cavalo branco. E aí nós precisamos nos questionar: o que seria esse exército que vem acompanhado com Jesus e este exército está montado num cavalo branco? Quando você vai para o contexto imediato, Apocalipse 19, versículo 14, diz que Jesus, montado em um cavalo branco, vem acompanhado por um exército, e esse exército está montado sobre um cavalo branco. O que significa esse exército? Quando você vai para o contexto imediato, diz o seguinte, Apocalipse 19, versículo 8. A ela, falando acerca da igreja, foi permitido a vestir-se de linho finíssimo. Apocalipse 19, versículo 14, diz que este exército que acompanha Jesus montado sobre um cavalo branco, eles estão vestidos de linho finíssimo, branco e puro. No versículo 8, nos dá o motivo, nos dá o significado do que é se vestir com um linho finíssimo, puro e branco. A ela, falando da igreja, foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça de quem? Dos santos. Santos na Bíblia se refere sempre à igreja. Vocês estão compreendendo, irmãos? Então, esse exército que vem com Cristo é a igreja. É a igreja. Apocalipse capítulo 17, versículo 14, diz que lutarão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados eleitos e fiéis que estão com o Cordeiro. Apocalipse 17, versículo 14, trata acerca de uma guerra entre o Cordeiro e os eleitos. Quem são os eleitos? A igreja. E a igreja, juntamente com Cristo, vão lutar contra quem? No contexto aqui do capítulo 17, contra a besta, o falso profeta e o dragão. Irmãos, esta visão que o Apocalipse nos traz
acerca de uma guerra. É um tipo, um contraponto de uma profecia que está atrelado à volta de Cristo. Irmãos, Apocalipse 19 trata de uma guerra entre Cristo, igreja e quem? Contra a besta, o falso profeta e o dragão. Mas quando vai se tratar da vinda de Yeshua, de Jesus, veja o que o texto nos diz, Apocalipse 6, 15 a 17. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos e os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Parece que está contrapondo Apocalipse 19. Porque Apocalipse 19 diz que o dragão, a besta e o falso profeta vão guerrear contra a igreja e contra o Cordeiro. Mas quando vai tratar acerca da vinda de Cristo, diz que quando Cristo aparece nas nuvens do céu, os ímpios, juntamente com os demônios, eles irão tremer. Quando você vai para o grande conflito, página 638, Ellen White diz que na segunda vinda, os ímpios estarão vencidos pela consternação e a estremecer de medo. Ouve-se seu pranto, os demônios tremem, enquanto os homens estão suplicando misericórdia e rastejando em abjeto terror. E agora? Um texto diz que os inimigos vão guerrear contra Deus. E um outro texto que diz que os ímpios, ao contemplarem Jesus, vão estremecer a tal ponto de dizer: monte ou pedras caiam sobre nós, porque nós não queremos ver aquele que está sentado no trono. A Bíblia não se contradiz. Apocalipse capítulo 19, escute, por favor. Apocalipse capítulo 19, os versos 11, os versos 14 e 15, e depois o verso 19, não tratam acerca da parousia, não tratam acerca da segunda vinda, trata-se acerca do Armagedon, uma guerra. E quando você vai mais a fundo no espírito de profecia, Ellen White fala acerca dessa guerra e ela vai utilizar Apocalipse capítulo 19. Ela diz: em breve será travada a batalha do Armagedon. Muito em breve haverá um conflito. E este conflito entre o bem e o mal é conhecido na Bíblia como Armagedon. Aquele em cuja vestimenta está escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, conduz os exércitos do céu, montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Ela diz: em breve será travada a batalha do Armagedon. Mas a pergunta é: no que consiste essa guerra? Em que momento ela irá acontecer? Outro texto do espírito de profecia que nos dá uma luz mais profunda, ela diz: o último grande conflito. Que conflito é? Armagedon. O último grande conflito entre a verdade e o erro não é senão a luta final da prolongada controvérsia relativa à lei de Deus. Estamos agora a entrar nesta batalha. A batalha entre as leis dos homens e os preceitos de Yahvé, entre a religião da Bíblia e a religião das fábulas e da tradição. As forças que se unirão contra a verdade e a justiça nesta contenda já estão a operar ativamente. Note, irmãos, ela diz que o último grande conflito entre a verdade e o erro. Note, Armagedon, esta guerra, é mais do que uma guerra entre espada, canhões, uma guerra bélica com armamento. Não é, irmãos. Essa ideia de que Armagedon é uma guerra
bélica, com arma, com fuzis e etc. Isso aí é cinema. Mas quando você analisa as Escrituras, o Armagedon é uma guerra espiritual. E no que consiste essa guerra? Esta guerra consiste entre a verdade e o erro. E em que momento essa guerra começou? Ela diz: estamos agora, no exato momento em que a Igreja Adventista do Sétimo Dia surge, e no exato momento que ela surge, ela prega que o sábado não foi abolido, que os mandamentos têm que ser guardados, que o homem, quando morre, ele espera a vinda de Deus. Aí inicia-se a batalha do Armagedon. É uma guerra espiritual entre a verdade e o erro. No exato momento em que você, ao olhar para um assembleano, para um presbiteriano ou para um católico e diz: olha, os 10 mandamentos estão em vigor, você está travando a guerra do Armagedon. E ela diz que as forças do mal já estão a operar ativamente. E nós já estamos nesta guerra espiritual. Nós já estamos enfrentando o Armagedon. É claro que antes da vinda de Cristo haverá um clímax maior, porque chegará um dia em que a besta que sobe do mar e da terra se unirão para se opor de uma forma mais veroz contra a lei de Deus. O que nós podemos, irmãos, aprender com Apocalipse capítulo 19? Apocalipse capítulo 19, tratando acerca do cavaleiro branco, em Apocalipse 19, é simples, trata acerca de Jesus. Quando você vai para Apocalipse capítulo 6, na abertura do primeiro selo, João nos apresenta um ser montado sobre um cavalo branco. Apocalipse capítulo 6, o significado trata-se da igreja, que sai como vitoriosa, desde ali da época dos apóstolos até hoje. E é interessante que João traz, Apocalipse 6, a figura da igreja montada sobre um cavalo branco, e no Apocalipse capítulo 19, Cristo montado sobre um cavalo branco. Ou seja, é Cristo e a igreja unidos para lutar contra o diabo e os seus demônios. Os exércitos do céu. É interessante que em todo o livro do Apocalipse é nos apresentado uma guerra entre Satanás e aqueles que fazem parte do exército de Deus. Apocalipse 12, 17 diz que o dragão faz guerra contra quem? Contra a mulher. Mulher em profecia significa igreja. Apocalipse 13, 7 diz que a besta faz guerra contra os santos, falando acerca da igreja. Apocalipse capítulo 14, João vê os 144 mil em pé sobre o Monte Sião. O que significa os 144 mil? 144 é a multiplicação de 12 vezes 12. Por quê? 12 simboliza o quê? Quando você escuta 12, o número 12 remete às 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos que formaram o corpo doutrinário da igreja. Então, 144 é a multiplicação de 12 vezes 12, mostrando que a totalidade do povo de Deus. E a unidade de 1000? Quando você vai para a Bíblia, principalmente no livro de Números, unidade de 1000 se refere a uma unidade militar. Então, 144 mil que estão no Monte Sião junto com o Cordeiro, eles são o quê? Eles são o exército de Deus. E qual é a arma que os 144 mil utilizam para guerrear contra a besta e o falso profeta? As 3 mensagens angélicas. Apocalipse capítulo 17, versículo 14, diz que as forças demoníacas lutam contra o Cordeiro e os eleitos. Apocalipse capítulo 19 nos apresenta que há uma espada que sai da boca de Deus.
Apocalipse capítulo 19, versículo 15 diz que esta espada sai dos seus lábios e ela fere. A palavra ferir no grego é patasso. E esta espada fere as nações. Quando você vai para Isaías capítulo 27, versículo 1, a Bíblia nos diz que naquele dia, falando da guerra espiritual, o Armagedon, naquele dia o Senhor castigará com sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, e com a sua espada matará o dragão. Mas a pergunta é, o que significa essa espada que sai da boca de Deus? Na Bíblia, sempre quando traz uma ideia de espada, está se referindo a quê, irmãos? A palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até dividir alma e espírito. Então, Apocalipse 19 nos apresenta um ser que vem montado em um cavalo branco, que simboliza quem? Jesus. Apocalipse capítulo 19 nos apresenta um exército que acompanha Jesus montado em um cavalo. E de acordo com toda a narrativa do livro do Apocalipse, você descobre que este exército é um símbolo do povo de Deus. Apocalipse 19 apresenta uma espada, e sempre na Bíblia, espada significa o quê? A palavra de Deus. E por último, Apocalipse 19 nos apresenta a derrota dos inimigos de Deus. Apocalipse 19, 15 diz que esta espada fere as nações, e diz que o manto de Cristo está o quê, irmãos? Encharcado de sangue. Por quê? Porque o cavaleiro pisa o quê? O lagar do vinho, do furor, da ira de Deus Todo-Poderoso. O que significa o lagar? O lagar é isso daqui. Quando João cita o lagar, quando se preparava-se o vinho, pegavam-se as uvas, colocavam aqui, e esta pessoa ficava pisando em cima das uvas. Isto é o lagar. É Deus o que, irmãos? Quando João diz que Jesus pisa o lagar da ira de Deus, ele está pisando em quem, irmãos? Nos inimigos. É a derrota de Satanás. Porque quando a igreja prega a verdade, o mal não prevalece. Conclusão, irmãos. Apocalipse 19 não é a volta de Jesus, mas sim Armagedon. Segunda lição. Armagedon é uma guerra espiritual, a verdade versus o erro. E por último, todos estão envolvidos nesse conflito. Irmãos, se todos estão envolvidos neste conflito, desde o pequeno até o mais velho desta igreja, até o mais idoso, a pergunta é, será que nós, porque eu sou membro dessa igreja, será que nós estamos preparados para travar essa guerra espiritual? Quanto tempo nós temos dedicado ao estudo da Bíblia e à oração? Quanto tempo temos dedicado à missão? Muitas vezes nós batemos no peito e dizemos, olha, ó cristãos avante, marchar, marchar, marchar. E vocês sabem muito bem que Satanás conhece a nossa vida. Será que quando ele, ao olhar você cantando um hino, ó cristão avante, marchar, 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 pela cruz de Cristo com ardor lutar, Satanás tremeu ou ele achou graça de você? Quero encerrar lendo esse último texto. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 426. Todo mundo estará em um ou no outro lado da questão. Todos. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Todos estarão de um lado. Ou estarão do lado do cordeiro, ou do lado do dragão. Será travada a batalha do Armagedon. E como eu disse, a batalha do Armagedon se trata entre uma guerra entre a verdade de Cristo e o erro,
entre as Escrituras e a tradição humana. Será travada a batalha do Armagedon. E nesse dia, nenhum de nós deverá estar dormindo. Precisamos estar bem despertos, como as virgens, irmãos. Esse é o apelo de Deus para mim e para você. Eu fico imaginando nesse momento Cristo diante do Pai, gritando aos nossos ouvidos, como remanescente, dizendo: olha, já está na hora de vocês despertarem. Não está na hora de dormir mais. Precisamos estar bem despertos, como as virgens prudentes, tendo azeite em nossas vasilhas, com nossas lâmpadas. O poder do Espírito Santo deve estar sobre nós, e o capitão do exército do Senhor estará à frente dos anjos do céu para dirigir a batalha. Irmãos, há uma guerra entre a verdade e o erro, entre Cristo e Belial, entre os seguidores de Jesus e entre os seguidores do diabo, entre aqueles que têm a verdade com aqueles que têm um erro, mas um lado é vitorioso, só um lado sairá vencedor: aqueles que têm o Espírito Santo. Irmãos, eu não sei como você tem levado a tua vida espiritual, mas o Senhor nesta noite me trouxe para dizer algo para vocês, que assim como você tem as suas lutas espirituais, para estudar a Bíblia, para orar, para jejuar, eu também tenho. Tem dias que eu me levanto e eu olho para esse livro aqui e eu digo: não estou sem vontade de ler esse livro. Assim como eu tenho essa dificuldade, você tem. Mas Deus te trouxe nessa noite para dizer que nada está perdido. Se você nessa noite se entregar ao Senhor e dizer: Senhor, enche-me do teu Espírito, batiza-me com o teu Espírito, quebranta o meu coração. Senhor, eu estou seco, eu estou como os ossos de Ezequiel, capítulo 37, eu estou morto espiritualmente. Senhor, eu estou como Laodiceia, eu não tenho vigor, eu não tenho vida espiritual, eu estou morno espiritualmente. Mas, Senhor, no nome do Teu Filho, eu clamo: derrama o Teu Espírito, desperta-me para uma nova vida em Ti. Não será fácil, mas Jesus diz: estejam ligados a mim. João capítulo 15. Estejam ligados a mim. Porque nem um ramo, não estando na videira, não pode produzir frutos. Mas se vocês estiverem ligados em mim e permanecerem em mim, vocês produzirão muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Nesse momento, a minha prima irá louvar a Deus. E qual é o apelo do Senhor nesta noite? Se você sente que você está morno, que você está fraco espiritualmente, se você quer desistir, ou você pensou em desistir, mas você nesta noite quer dizer: Senhor, eu quero renovar a minha aliança contigo. Eu quero crescer mais no teu conhecimento. Eu não quero que apenas você se coloque de pé. Eu quero que você venha aqui à frente, dizendo: Senhor, Tu sabes bem, Tu sabes o meu coração. Me sustenta. Espírito Santo, seja derramado na minha vida. Derrama, ó Deus, desperta-me para uma nova vida espiritual. Eu quero, e eu vou ficar aqui à frente, porque eu quero ser cheio do Espírito. Porque sem o Espírito Santo você não poderá vencer a batalha do Armagedon. E se você quer, vem aqui, se una a mim. Se hoje vocês ouviram a voz do Senhor, não endureçam o vosso coração. Amém. Meu coração se enche de alegria porque a minha prima está aqui comigo, meu tio, a igreja já conhece muito bem. Também o meu coração enche de alegria porque hoje eu tenho a alegria de ver duas pessoas assim que eu tenho muito carinho, que é a irmã Gleide e o irmão Sá. Vem aqui, por favor, irmão. É um casal que eu tenho bastante carinho. Eles estão lá em Santa Catarina, são missionários.
estão em Santa Catarina, levando a mensagem adventista, travando essa guerra, né, meu irmão, entre a verdade e o erro. Mas louvado seja Deus. Não tem sido fácil, mas os irmãos têm obtido vitória, né, meu irmão? Glória a Deus. Eles trabalham junto ali com o pastor Arilton, né, irmão? Ele é um dos organizadores ali do Espaço Novo Tempo, lá em Santa Catarina. E eu fico muito feliz, porque são duas pessoas consagradas, pessoas que não param, que pregam a palavra de Deus. Irmãos, não será fácil. É uma guerra entre o bem e o mal, entre a verdade e o erro. Mas um lado é vencedor, é o Cordeiro. E eu e você só poderemos fazer parte desse grupo se nós a cada dia nos entregarmos aos pés de Cristo. Mas todos aqueles que têm o Espírito Santo e que depositam a sua fé em Jesus, estes serão vitoriosos. Há alguém entre nós que não é adventista, mas quer se entregar a Jesus nesta noite? Há alguém entre nós que não é adventista, queria conhecê-lo? Alguém entre nós que ainda não aceitou a Jesus, que ainda não faz parte desta igreja, mas quer se entregar a Ele e estudar a palavra de Deus para ser um membro dessa igreja? Alguém? Glória a Deus. Em breve esta menina vai ser batizada. Louvado seja o nome do Senhor, porque o céu também pertence às crianças. Estou livre do sangue de cada um aqui, porque eu preguei a verdade, eu preguei a palavra.